Internacional finalizou a sua preparação para a decisão desta quarta-feira. Enfrenta o Red Bull Bragantino no estádio Beira-Rio, enquanto o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro no Mineirão. Destes dois jogos pode sair uma diminuição na diferença que existe neste momento do líder do Campeonato Palmeiras para o Internacional. Novidades na lista de relacionados, mas novidades em relação a ausências. Wanderson e Daniel seguem de fora da equipe, assim como Gustavo Maia e Mikael não ganham novas oportunidades neste meio de semana. Johnny não entra em campo pela seleção norte-americana e já viaja para se reapresentar em Porto Alegre, pensando no jogo do próximo sábado. Tem também um detalhe contratual que pode fazer o Inter lucrar ainda mais com Patrick, atualmente no São Paulo. Esse é o Diário do Inter KTO de terça-feira, 27 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, vamos fazer um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa terça-feira. Eu começo trazendo a lista de relacionados do Inter para a partida contra o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira. O técnico Mano Menezes fechou a preparação para esse confronto que é importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. 25 mil pessoas são aguardadas no Beira-Rio. A gente, na sequência, vai falar um pouco sobre as possibilidades de time titular do técnico Mano Menezes, mas na lista de relacionados já algumas novidades. Em relação a ausências, tá? O Daniel ficou de fora da lista de relacionados, ainda em função da recuperação do trauma que ele teve no olho a partir de uma bolada que ele levou, teve um sangramento, um tratamento que o impediu de treinar nos últimos dias e por isso o Daniel ficou de fora dessa partida. Assim como o Wanderson, que treinou ao longo dos últimos dias, mas ainda não foi relacionado. Bom, o que existe de atualização em relação a esses dois jogadores, tá? O Daniel, ele já tá treinando, só que ele não treinou o suficiente para jogar. E por que ele não treinou? Porque o tratamento da lesão que ele teve, que são colírios e coisas no olho, elas impediram o Daniel de treinar por boa parte do tempo. Como ele treinou pouco, não fica à disposição para o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Já o Wanderson, que vem treinando também, ele não tem uma lesão diagnosticada pelo Internacional, mas ainda assim o Inter coloca uma preservação neste jogador, porque tem receio de que o Wanderson, forçando, possa gerar uma lesão ainda maior e ficar de fora do restante da temporada. O que eu coloco para vocês é que, de alguma maneira, essas duas lesões, esses dois problemas que o Mano tem para montar a lista de relacionados, a ausência do Daniel e a ausência do Pedro Henrique, tiram uma dor de cabeça ou duas dores de cabeça dele. A primeira, a gente já falou aqui durante a semana sobre a possibilidade do Kehler assumir a titularidade no gol a partir de uma sequência. Se ele for bem agora contra a equipe do Bragantino, é grande a chance do Kehler não sair do gol no jogo de sábado contra o Santos. Em relação ao Wanderson, o Pedro Henrique decidiu o jogo lá em Goiânia, a vitória do Inter contra o Atlético Goianiense. Então, de alguma forma, o Pedro Henrique é mantido, todo mundo fica feliz, o Wanderson fica se tratando mais um período, se preservando, e todo mundo fica satisfeito. Mais duas ausências que foram sentidas nessa lista de relacionados: Gustavo Maia e Mikael. Estes, opções técnicas. Durante a semana eu até falei sobre o Gustavo Maia, um jogador que foi elogiado pelo técnico Mano Menezes, teve a oportunidade de viajar para Goiânia na partida contra o Atlético Goianiense, mas não teve a oportunidade de ser novamente relacionado para essa partida do Internacional contra o Bragantino. Vem melhorando nos treinamentos, mas não o suficiente para ser relacionado para esse jogo. Já o Mikael, que é um cara que também vem evoluindo nos treinamentos, ele perde a vaga porque é o terceiro hoje da hierarquia dos centroavantes. O Mikael não entrou em campo desde aquele fatídico jogo contra a equipe do Melgar. E a gente aguarda que o Mikael tenha algum tipo de utilidade. Não teve ainda, ele está atrás do Brian Romero e do alemão na hierarquia e ficou de fora de mais uma lista de relacionados. Time do Inter, com algumas dúvidas no meio. A defesa está definida. Kehler, Igor Gomes, Vitão, Mercado e René. Essa é a defesa. O meio-campo abre com o Gabriel. Eu vou passar aqui a minha tendência de time e depois eu coloco as possibilidades de mudanças, tá?
Gabriel, Edenilson, os dois volantes, Depena pela esquerda, Alan Patrick no meio e Pedro Henrique pela direita, com o alemão na frente. Esse é o time que eu estou apostando, diante de tudo que eu ouvi durante a semana. Mas existe ainda a possibilidade do Maurício entrar nesse time titular, na vaga do Edenilson, muito provavelmente. Então é ou Edenilson ou Maurício. O Depena tá no time, o Alan Patrick tá no time, o Pedro Henrique tá no time e o Gabriel tá no time. É Edenilson ou Maurício a dúvida para montar a escalação que enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino. A tendência é que o Maurício, que foi destaque do Inter nos últimos jogos, fique no banco de reservas. Vamos seguir aqui no Diário do Inter, porque eu gravei um vídeo na tarde dessa terça-feira falando sobre alguns motivos para o torcedor colorado ficar otimista de que o Inter vai diminuir a desvantagem para a equipe do Palmeiras. Quais são esses motivos? O Palmeiras vai muito desfalcado enfrentar o Atlético Mineiro. E existe uma sequência de resultados que pode colocar o Inter a 3 pontos do Palmeiras, já no início da próxima semana. E eu explico qual é essa sequência, que não é tão impossível assim, tá? Então, vai aqui nesse vídeo para ter um pouco de otimismo, para se contagiar um pouco com esse otimismo, quem sabe, do Inter diminuindo bastante, de maneira considerável, essa distância para o Palmeiras. Hoje, a gente teve mais um jogo da seleção dos Estados Unidos. E o Johnny esteve no banco de reservas, do empate em 0-0 dos Estados Unidos contra a Arábia Saudita. No jogo contra o Japão, derrota dos Estados Unidos, o Johnny não entrou. Aliás, o Johnny entrou no final do jogo. Jogou 25 minutos. Nesse jogo contra a Arábia Saudita, o Johnny não entrou. A informação que eu tive é que ele teve um desconforto muscular, inclusive, e por isso acabou não entrando. Não preocupa para o jogo de sábado, ao que parece. Mas, obviamente, o jogador que vai ser reavaliado na chegada em Porto Alegre, que deve ser já a partir dessa quarta-feira. O Johnny já deve estar aqui em Porto Alegre, não jogou contra a Arábia Saudita. A questão é, o Johnny vai para a Copa? Agora os testes foram encerrados, é tudo com Greg Berhalter. Eu acho que existe um mundo. Existe um mundo, sim, do Johnny ir para a Copa do Mundo. Eu acho que essa é uma possibilidade que a gente pode alimentar até a convocação no próximo mês. Uma última, tá? Patrick. Informação que foi confirmada pelo empresário do jogador, onde ele estabelece novos detalhes do contrato do Patrick com o São Paulo e com o Internacional. O Inter detém 35% dos direitos econômicos do Patrick, o que significa que se o São Paulo quiser comprar em definitivo uma maior porcentagem do jogador, o Inter pode lucrar ainda mais com esse atleta. O São Paulo se movimenta para fazer essa investida e o Inter aguarda, porque pode colocar um dinheirinho a mais no cofre com uma venda de maior percentual do Patrick para a equipe do São Paulo. O Patrick não pertence mais ao Inter, é do São Paulo até o final de 2023, mas o São Paulo adquiriu 30% dos direitos econômicos do jogador, pode querer adquirir mais e aí o Inter pode lucrar em relação a isso. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu quero passar aqui as odds da partida do Internacional contra o Red Bull Bragantino. E também do jogo do Palmeiras, que interessa muito, contra o Galo Mineiro, lá no estádio do Mineirão, tá? Jogos dessa quarta-feira à noite no Campeonato Brasileiro da Série A. O Inter, obviamente, é favorito e bem favorito contra a equipe do Red Bull Bragantino, tá? Jogando em casa, é o vice-líder da competição. O Red Bull Bragantino não é um time que vem tendo uma boa campanha dentro do Campeonato Brasileiro e por isso o Internacional é bem favorito para essa partida. Odd de 1,83, empate 3,6, odd do Bragantino 4,5. Já Palmeiras e Atlético Mineiro e Palmeiras, o Atlético Mineiro, senhores, é favorito. 2,3 para o Galo, 3,2 para o empate, 3,2 também para o Palmeiras. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!